Estamos de volta aí, álgebra linear, semana 6, ok? Aula 1, trazendo exercício de elipse, beleza? Aqui está a equação reduzida dessa elipse, legal? O exercício está pedindo a interseção dessa elipse com os eixos x e y, beleza? E as coordenadas dos focos da elipse, legal? Vou começar com esse esboço aí. Esse esboço traz a seguinte informação. Primeiramente, você poderia se perguntar, mas o que é uma elipse, né? Elipse é esse lugar geométrico aqui, ó, dos pontos, cuja soma em relação a um dos focos, que nós vamos chamar de foco 2, e ao foco 1, se eu somar essas duas distâncias, sempre eu vou ter 2A como medida, ok? Então, a distância do ponto, que é esse ponto genérico, poderia estar em qualquer lugar dessa elipse aqui, ok? Ele tem coordenadas x e y. Esse ponto, a distância dele em relação ao foco 1, mais a distância dele em relação ao foco 2, sempre será 2A, beleza? Então, a elipse, na prática, é o lugar geométrico desses pontos que respeitam essa equação. Legal? Esse cara aqui é um cara constante, fixo. Legal? Beleza. Quais são as coordenadas? Essa aqui é a elipse, você vai perceber que ela está achatada. O desenho não ajuda muito, mas a ideia é que você olhe para o desenho e pense assim, ela está achatada na horizontal, ok? É como se eu tivesse uma bola de beisebol deitada, pode ser? Legal. Então você vai perceber que esse tamanho aqui, esse eixo, é maior do que esse, ok? Aliás, essa distância, que nós vamos chamar de 2A, é maior do que essa distância que nós vamos chamar de 2B, beleza? Então, se a distância daqui, desse vértice, até o centro aqui dessa elipse, se essa distância a gente vai chamar de A, porque as coordenadas são A e 0, quer dizer que o tamanho desse eixo aí, desse semi-eixo, esse pedaço aqui no eixo X, aliás, vale A. De cá também vale A, só que eu estou na parte negativa do eixo X, né? Então, por isso que as coordenadas são menos A e 0, beleza? Raciocínio análogo que você tem que fazer em relação ao eixo vertical. A distância do centro até esse vértice aqui nós vamos chamar de B minúsculo. E a distância do centro até esse outro vértice nós vamos chamar de B minúsculo, só que negativo, porque eu estou na parte negativa do eixo Y, ok? Então, esse é o caso em que A é maior do que B, beleza? Os casos em que A é maior do que B, ou seja, o A é maior do que B e o A se refere ao eixo X e o B se refere ao eixo Y. Nesses casos, bacana, eu vou ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bacana? Tranquilo? Outro caso também, mas a gente tem a situação onde essa bola aqui vai estar em pé. Inclusive vou apagar isso aqui e vou voltar com essa situação para a gente vislumbrar, beleza? Porque é exatamente a situação do exercício, né? Aliás, vou até aproveitar aqui, ó, no exercício, o que nós temos? Nós temos o seguinte, você tem que olhar para esse 36 aqui, ó, e vê-lo como 6 ao quadrado, ok? Você tem que olhar para esse 64 aqui e vê-lo como 8 ao quadrado. E isso é igual a 1, beleza? Então você vai perceber que nesse exercício a parte menor, o 6 aí, está junto com o x e a parte maior está junto com o y, ou seja, no y eu vou ter que ter uma dimensão maior do que em x, legal? Não tem nada a ver com essa figura aqui, pelo contrário, é como se eu rotacionasse essa figura 90 graus, eu já vou apagar, vou parar a aula, vou apagar e vou voltar com a situação específica do exercício para a gente poder pensar isso que aqui está, valeu? De volta aí, pessoal, olha só, agora nós estamos com a situação inversa, tá? Agora eu tenho a bola de beisebol, só que ela está em pé, ok? Então as coordenadas dos vértices aqui são os seguintes, o menor dos vértices é B, o menor das dimensões aqui é B, ok? E a maior das dimensões sempre é A, e esse A sempre estará junto com os focos, ok? Você tem que ter isso em mente. Bem, se a bola está em pé assim, eu posso escolher qualquer ponto dessa elipse, qualquer ponto, a distância de qualquer um desses pontos ao primeiro polo somado com a distância desse ponto ao segundo polo, não, vamos repetir.
A distância, está aqui, ó, distância de um ponto genérico qualquer, bota um ponto aqui qualquer, ponto P, ok? A distância desse ponto P ao primeiro foco, ou ao foco 1, nós vamos chamar de foco 1, mais a distância desse ponto P ao foco 2, ok? Vai ser uma constante e sempre será igual a 2A, beleza? Então você tem que ter em mente o seguinte, na maior das dimensões é que estarão os focos. Naquela figura passada, o foco estava sob o eixo X, beleza? Aqui o foco está sob o eixo Y. Bacana? Tranquilo? Esse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado se mantém. Legal? Vou deixar para você aqui na pasta, logo na descrição do vídeo, você tem a pasta da Univesp. Na pasta do Univesp tem a separação por cursos, né? Estou à frente aí de álgebra linear, cálculo 3, matemática e cálculo 1, ou seja, pouca coisa, não é isso? Lá você, na pasta de álgebra linear, você terá acesso ao livro digital do professor Paulo Interle, melhor livro aí na área de geometria analítica. Dá uma olhada lá. Estou aqui, deixa eu te definir qual que é a página, para você não ter que procurar tanto. Você vai até a página 177 desse livro, capítulo 8, cônicas, página 177, tem lá especificadinho o que é elipse, legal? Que é o objeto desse exercício que aí está. Então nós vamos ter em mente, para a gente nunca fugir dessa fórmula aqui, para não ficar se preocupando com variações dessa fórmula, essa fórmula é uma só. Deixa que você tenha em mente o seguinte, na maior das dimensões está o A, estão os focos, ou seja, o A, ou a dimensão, a maior das dimensões, né? Metade disso aqui, junto com a maior das dimensões estão os focos. Se essa maior da dimensão está no eixo X, os focos estão sob o eixo X, ok? Evidentemente que aqui nós temos uma elipse onde a origem é o ponto 0, 0, ok? Então não há nenhum tipo de translação relacionada a essa elipse, ok? Então você tem, quando você olha para isso aqui, você vê x menos 0 ao quadrado, quando você olha para isso aqui, você vê y menos 0 ao quadrado. O centro dessa elipse é a origem, ou o ponto de coordenadas 0, 0, ok? Então voltando aí, na maior das dimensões sempre estarão os focos. Se a maior das dimensões está relacionada ao eixo X, a minha elipse é deitada, ela é achatada, ok? Se não, ela vai ser da forma como ela está naquela figura. Ela vai ser achatada, mas ela vai ser achatada na vertical. Quando ela é achatada na vertical, meus focos estão na vertical, ok? Ou os meus focos estão em eixos paralelos ao eixo Y. Nesse caso aqui, ele está exatamente no eixo Y, porque o centro da minha elipse é justamente a minha origem, ou o ponto de coordenadas aqui 0, 0. Beleza? Então, bacana. Você vai olhar para isso aqui, forma genérica, se a elipse está daquela maneira que nós mostramos no desenho anterior, eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então sempre, quando a elipse está na forma reduzida, isso aqui, em relação ao meu centro, é origem, hein? Eu poderia ter algo do tipo, ó, x menos 1, vamos pensar numa letra aí, x menos u ao quadrado mais y menos 1v ao quadrado, aqui sobre a ao quadrado, aqui sobre b ao quadrado é igual a 1. Ou seja, aqui a minha origem não é mais aliás, aqui o meu centro não é mais a origem. Aqui o meu centro teria coordenadas u e v, ok? Não é o nosso caso é mais simples que isso. O centro da minha origem, aliás, o centro da minha elipse é a minha origem do plano cartesiano. Ponto de coordenadas 0, 0. Legal. Então, estaria daquela maneira se ela fosse, se o maior dos semi-eixos aí, que é o A, ou a maior das dimensões é o A, estivesse relacionado ao eixo X. Como não está, como eu tenho uma figura como aquela ali, esse cara que você está vendo ao quadrado aqui, junto com o X, que nesse caso tem a menor das dimensões, esse cara nada mais é do que o B ao quadrado, ok?
E você olhando para essa situação aqui, o maior dos casos, porque 8 é maior que 6, certo? O maior dos casos, ou a maior das dimensões, que é justamente A, ela está relacionada com o eixo Y. Então, eu sei que nesse caso, B vale 6 e nesse caso A vale 8. Legal? Tranquilo? Sem problema em relação a isso, né? Então, na hora que você olhar na forma genérica aí da nossa figura, esse cara aqui vale 6, eu tenho coordenadas 6 e 0. De cá, menos 6 e 0. Embaixo, 0 e menos A, ou seja, 0 e menos 8. Em cima, 0 e 8. Perceberam? Qual a minha maior dimensão? A minha maior dimensão é A. Ela está junto aqui com o foco. Ó. Isso aqui vale 8. Ok? O exercício vai me pedir qual que é a distância, qual que é a metade da distância focal, ou seja, qual que é o C. O exercício vai me perguntar isso. Eu vou sempre lembrar que esse C tem que ser menor que o A, porque se tudo isso aqui vale 8, a distância do foco até o centro dessa elipse tem que ter um valor ou uma dimensão menor, ok? Tranquilo. Aí o exercício pede interseção dos eixos, ou com os eixos, melhor dizendo, x e y, ok? Se eu quero fazer a interseção da equação reduzida dessa elipse em relação ao eixo x, eu tenho que fazer y igual a 0. Vou ficar com isso aqui, ó. Se fizer y igual a 0, isso aqui some. 0 sobre 64 vai dar 0. X ao quadrado sobre 36 é igual a 1. Portanto, x é igual a 36, multiplica cruzado. X é igual a raiz quadrada de 36, mais ou menos. Aqui vale o valor negativo e vale o valor positivo também, tá bom? Conclusão, x é igual a 6 ou x é igual a menos 6, beleza? Então, na verdade eu já adiantei o doce aqui, né? Na hora que essa elipse, na hora que eu quiser saber qual é a interseção dela com o eixo x, eu tenho que fazer y igual a 0. A interseção dela com o eixo x é esse ponto aqui de coordenadas 6 e 0. Lembre-se que eu joguei y igual a 0. Encontrei x igual a 6. Joguei y igual a 0, também encontrei x igual a menos 6. Então a elipse vai... nós vamos encontrar a interseção dessa elipse com o eixo x nesses dois pontos de coordenadas menos 6 e 0 e 6 e 0. Ok? Então, onde que rola a interseção com os eixos x e y? Nos pontos de coordenada 6 e 0 e menos 6 e 0. Ok? Deixa eu ver o que exatamente o exercício me pergunta, se é o ponto ou a interseção. Você pode responder x igual a 6 e x igual a menos 6, você pode responder essa interseção. Ó, determine os pontos, então é melhor responder esses pontos onde rola a interseção entre... Você não vai escrever rola, ok? Você escolhe aí uma palavra sinônima. Mas os pontos onde nós obtemos uma interseção com o eixo x são os pontos de coordenadas 6 e 0. Lembra que eu joguei y igual a 0? E menos 6 e 0, ok? Porque quando eu joguei y igual a 0, isso aqui desapareceu, eu encontrei esses dois valores para x, né? Esses dois valores são as abscissas desses pontos, mas os pontos na prática são esses dois aqui, beleza? Da mesma maneira, olhando aqui para o que nós tínhamos, né? 8 ao quadrado. Só quer saber onde tem interseção dessa elipse com o eixo y, tem que jogar x igual a 0. Jogar x igual a 0 é 0 sobre 36 que dá 0. Então y ao quadrado sobre 64, 8 ao quadrado de 64 é igual a 1. Y ao quadrado multiplica cruzado 64. Y é igual mais ou menos a raiz quadrada de 64. Y é igual a 8 ou y igual a menos 8. Então a pergunta é, quais são os pontos onde nós temos a interseção da elipse com os eixos? Em relação ao eixo x eu respondi, em relação ao eixo y são os pontos de 0 e 8. Lembra lá que nós jogamos x igual a 0? A partir do momento que eu joguei x igual a 0, descobri y igual a 8. Fechou. Esse é um dos pontos da interseção da minha elipse com o eixo x. É esse ponto aqui. O exercício pergunta, qual é o ponto? Você tem que responder dessa forma. Da mesma maneira, o outro ponto, onde a elipse intercepta
O eixo Y é esse ponto aqui de coordenadas 0 e menos 8, ok? Porque quando eu joguei x igual a 0, eu encontrei y igual a menos 8, conforme a conta que nós fizemos aqui, beleza? Vou parar e a gente volta para a segunda parte do exercício, que pergunta quais as coordenadas dos focos, legal? Eu preciso descobrir qual é a distância que vai da minha origem até o foco 1 e a distância que vai da minha origem até o foco 2. E é logicamente que eu vou representar isso através de um par ordenado, porque esse foco tem uma localização nesse plano cartesiano e esse outro foco também. Valeu? Beleza, pessoal, de volta aí. Agora, para responder a última pergunta, né? A última pergunta é a seguinte: quais são as coordenadas dos focos, ok? Para você não se enrolar, e levando como base aí, ou tomando como base o livro do professor Paulo Winterly, que está abaixo aqui, já anexei lá no Google Drive. Levando em consideração o livro, você nunca vai mudar essa fórmula que aqui está, desde que evidentemente você tenha em mente o seguinte: o foco sempre estará no eixo que apresenta as maiores dimensões. Aqui o A estará junto com o foco e fará parte do eixo Y, ok? Porque é o semi-eixo aí maior, ok? Então, na hora que você olhar para essa equação reduzida, você tem que olhar para isso aqui e lembrar que B vale 6, porque a menor das dimensões não está em x, a maior das dimensões sim, está em y, ok? E ela vale 8, então nosso A vai valer 8. Vou usar aquela única fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse A ao quadrado é 8 ao quadrado, meu B ao quadrado é 6 ao quadrado e o C é quem eu quero descobrir, beleza? 64 é igual a 36 mais C ao quadrado. Você vai concluir que C ao quadrado, 64 menos... Eu vou fazer indiretamente, porque a galera costuma se confundir muito. Você vai ficar com 64 menos 36 é igual a C ao quadrado. 28 é igual a C ao quadrado. Ué, então C ao quadrado é 28. Se 28 é igual a C ao quadrado é igual a 28. Então C vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 28. Você pode decompor esse cara aqui em bases primas, ok? Se você decompor esse cara em bases primas, você vai dividir ele por 2, vai dar 14. Vai dividir por 2, vai dar 7. Por 7 dá 1, ou seja, esse cara é 2 ao quadrado vezes 7. Bacana? Então no lugar aqui você pode botar. Você é mais ou menos, você coloca lá 2 ao quadrado vezes 7. Isso aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 7. Esse cara vai vir para fora, porque você vai cortar o 2 com o índice da raiz. Beleza? Tá vendo aí? Nossa conclusão então, aqui vai sobrar 2, né? Que C vale 2 raiz de 7 ou C vale menos 2 raiz de 7. E a pergunta é, quais são as coordenadas dos focos? Então, esse foco 1 aqui, ele está no semi-eixo positivo. Ele tem coordenadas 0 para x e 2 raiz de 7 para y. Essa é uma das respostas. Coordenada do foco 1. Coordenada do foco 2 vai ser o quê? Semi-eixo negativo, né? Do eixo x. Então, esse cara tem coordenadas 0 e menos 2 raiz de 7. Essa é a resposta aí, finalizando a pergunta de número 1, ok? Então não se esqueça, você não vai ter que ficar lembrando qual fórmula você vai utilizar para descobrir coordenada de foco. Só existe uma fórmula, desde que quando você olhar para isso aqui, você não veja isso aqui como x ao quadrado sobre a ao quadrado. Pelo contrário, o A, que é a maior das dimensões, não está no eixo x e nem em nenhuma reta paralela ao eixo x. A maior das dimensões, que é o A, está agora relacionada ao eixo y. Então, se está relacionado ao eixo y, o foco também está sob o eixo y, beleza? Usa sempre a mesma fórmula, mas sempre saiba, nessa equação reduzida, quem é A, quem é B. Legal? O A está sempre com a maior das dimensões. Então, 64 é maior que 36, então meu A vale 8. E se meu A vale 8, ele está relacionado com o eixo Y, beleza? Eu tenho a vertical mais alongada do que a horizontal. Você vai perceber aqui que essa dimensão é muito menor que essa outra aqui. Na verdade não é tão menor, né? Isso aí está mais próximo de um círculo
do que numa elipse de fato, porque 6 está próximo de 8, né? A gente chama isso aí de excentricidade, mas não vou entrar em detalhe para não confundi-los, beleza? Legal, pessoal, essa foi a aula de número 1. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Te espero encontrar na aula de número 2. Grande abraço.